Boa noite a todos, as amigas, os amigos do Seja. Depois de um bom tempo, é uma grata alegria voltar a essa casa, que a gente costuma encontrar os trabalhadores lá em Foz, nas atividades, e sempre é um encontro muito cheio de carinho e de afeto. Né, Tati? Aproveitando o dia de hoje, como a Tati já falou, nós vamos comentar o dia de finados através da visão espírita. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem não se sentir à vontade em se manifestar, tudo bem. Mas eu quero pedir que quem já passou pela desencarnação, morte, passagem, partida, como preferirem chamar, quem já passou por esse momento de se despedir de um ente amado, por favor, levante a mão. Nós não somos poucos, nós somos a maioria. Isso porque, pela própria lógica da nossa existência, a morte faz parte da vida. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É atribuído a Salomão, o Eclesiastes, livro do Velho Testamento, onde nós encontramos esses versos, o comecinho do Eclesiastes. Poeticamente, o rei judeu nos lembra que todos nós e todas as coisas têm seu tempo de estar sobre a terra. Sendo que as coisas materiais, como nossos corpos, um dia morrerão. Nossos corpos. Nós somos seres imortais, espíritos em processo de aperfeiçoamento, de crescimento moral e intelectual. Mas se nós sabemos ser o corpo passageiro, se nos sabemos imortais, se sabemos que a morte acaba só com o que é material, por que ainda é tão dolorido conviver com a morte? Porque alguns, ou muitos talvez de nós, fomos hoje ou antes, essa semana ainda, ao cemitério visitar o túmulo de entes amados que já partiram. Nosso objetivo essa noite é comentar o dia de finados, como eu já falei, na visão espírita. E, consequentemente, falarmos um pouco da morte, desencarnação, também de acordo com o espiritismo. Antes de qualquer coisa, nós lembramos que a doutrina espírita não é impositiva nem acusativa. O espiritismo apenas esclarece e orienta, cabendo a cada um de nós, de acordo com a nossa consciência e vontade, como nós agiremos a partir do que aprendemos. Começaremos falando da morte e desencarnação, então, e o porquê da diferenciação desses dois termos. A morte nada mais é do que, como lemos ainda na introdução do Livro dos Espíritos, a destruição do invólucro mais grosseiro, que nos reveste enquanto encarnados, ou seja, do nosso corpo. Sendo o Livro dos Espíritos a primeira das 5 obras básicas da doutrina espírita, codificadas, o que significa organizadas por Allan Kardec, é natural que ali, neste livro, nós encontremos o mais básico referente ao assunto. Assim, na questão 136 da mesma obra, a espiritualidade amiga nos diz que a morte acontece quando os laços que prendem a alma ao corpo se rompem. O que se dá, então, é a morte do corpo. E notem bem, porque equivocadamente nos referimos a nós como se fôssemos o nosso corpo, que carregamos nessa encarnação. E dizemos que nós temos um espírito, como se fôssemos corpo e o espírito nesse momento fosse nosso. O que nos anima nesse momento, esse espírito? Só que é o contrário. Nós somos espíritos que, por ora, nessa vida, de tantas vidas já vividas e que ainda virão, temos este corpo, que um dia perecerá. Nós, espíritos, seguiremos vivos.
Por isso dizer que desencarnamos, o que quer dizer que nós nos livramos da carne, do corpo. Ou seja, esse corpo que nós temos agora morrerá ao final do nosso tempo na Terra. Já nós, como seres imortais, como espíritos imortais, desencarnaremos. Nós perderemos essa roupagem carnal, mas seguiremos vivos do outro lado da vida. Nós só fazemos essa comparação, e lógico, quando nós conversamos, né, não tem problema nós usarmos o termo morte. Mas eu vou confessar que para mim, quando eu vou falar de um ente querido que já partiu, quando eu falo com alguém que não é espírita, me dá uma dorzinha quando eu falo morreu. Porque não morreu. Então, é incômodo para mim se referir a alguém que já partiu como morreu. Mas isso é uma questão de vocabulário que nós esclarecemos, né? Posto que estamos num centro espírita falando de um tema à luz da doutrina espírita. E, por via de regra, a desencarnação é mais tranquila que a encarnação, que é o momento em que o nosso espírito toma uma nova roupagem, um novo corpo e retorna à Terra. Ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 339, Kardec pergunta à espiritualidade amiga se ao encarnarmos sofremos perturbação semelhante à que experimentamos ao desencarnar. A resposta é que não é semelhante não. A perturbação da encarnação é, nas palavras dos espíritos, muito maior e sobretudo mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela. No livro Nosso Lar, quem já leu, teve a oportunidade de, e com certeza lembra dessa passagem, o Nosso Lar, que é o primeiro livro da série ditada pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, a série A Vida no Mundo Espiritual, há um capítulo intitulado A Volta de Laura. É o capítulo 47 do livro. E relata justamente os preparativos para a reencarnação da Dona Laura, que é mãe de Lísia, o espírito que se torna amigo de André Luiz, por atendê-lo em sua chegada àquela cidade espiritual. E a Dona Laura, que é um espírito bondoso, tem assim, bônus hora top, trabalhou bastante no mundo espiritual, ali em Nosso Lar, tem fé, confia em Deus, mas ela se mostra angustiada, com medo de falhar na próxima encarnação, mesmo com todo o preparo que antecedeu aquele momento. Não deixa claro ela de ser confortada, encorajada nesse momento, amparada sempre, como somos pela espiritualidade superior. Já no filme Nosso Lar, quem assistiu, mas não leu o livro, eles mostram, eles não entram em tantos detalhes desse momento dela, mas eles têm um momento muito bonito que precede a reencarnação dela, que é ela se despedindo da família que ainda está desencarnada, dos espíritos que ainda vão ficar ali em Nosso Lar. E eu vou confessar que para mim é uma das cenas mais tristes do filme, porque é uma despedida tão sentida de todos, dos que estão ficando e dela, que a gente fica, normalmente que a gente percebe em filme, que quando a pessoa desencarna, ali a gente sente a tristeza na reencarnação mesmo. E eu conto isso para ilustrar que desencarnar será, para a maioria de nós, menos dolorido do que nós imaginamos. E assim também foi com os nossos amores que já partiram. E quanto mais vivermos cientes da nossa imortalidade e da necessidade de nos regenerarmos, evoluirmos, mais fácil será. Falando propriamente agora do Dia de Finados, de como surgiu, há diferentes registros ao longo da história. Há registros de povos que tinham ocasiões especiais para lembrarem os que já haviam partido. Os galeses, por exemplo, que eram os habitantes das Gálias, a região que hoje é a França, tinham um dia consagrado aos mortos, mas eles honravam os espíritos, não os despojos carnais que enterravam ou cremavam. Já como data católica, desculpe, o Dia de Finados foi criado no final do século X, em 998,
por um abade francês que intencionava unificar no mesmo dia todas as datas que haviam comemorativas dos finados. Antes disso, os rituais em lembrança dos mortos aconteciam em dias diferentes, dependendo de cada localidade, de cada cidade, de cada país. Com o passar dos anos, principalmente no continente americano, o dia 2 de novembro foi se tornando realmente uma data para se lembrar dos mortos. Mas, curiosamente, apenas em 1915, ou seja, há menos de 100 anos, o Papa de então, Bento XV, autorizou a missa pelos mortos. Aqui no Brasil, o feriado de Dia de Finados foi instituído também recentemente, em 2002. Nós notamos que em cada país se comemora de uma forma essa data. No México, por exemplo, nós temos o Dia de los Muertos, e é um dia de festa, com altares feitos nas casas em homenagem aos que já morreram, colocando as suas comidas preferidas, as suas fotos, idas ao cemitério também para fazer um piquenique nos túmulos, geralmente com coisas que eram preferidas pelos já desencarnados e no momento de alegria, de reencontro, de reconexão com aqueles. E quem gosta de animação, tem o filme Viva, A Vida é uma Festa, que mostra de um jeito muito bonitinho, não só o Dia dos Mortos no México, mas também a relação com esses que já partiram e vale a pena assistir. Já entre nós brasileiros, eu acredito que mesmo quem nunca foi católico, sabe que o tom é de tristeza, é de saudade, com visitas ao cemitério, levando flores, acendendo velas e participando de missas pelos entes queridos. Vejam bem, nós repetimos que o nosso papel essa noite não é de fazer qualquer tipo de crítica ou julgamento dos costumes da religião católica ou de qualquer outra. Esse entendimento da desencarnação como um até logo também não significa que nós não sofremos. Provavelmente, para a maioria de nós, já ouvimos falar das 5 fases do luto. E eu não sabia, descobri pesquisando para a palestra, que foi uma psiquiatra suíça quem primeiro falou dessas fases. E por isso o nome científico desse processo de luto leva o seu nome. Elisabeth Kubler-Ross era o seu nome e é chamado de modelo Kubler-Ross. E as fases não são as mesmas para todo mundo e nem na ordem que elas costumam ser apresentadas, mas são as seguintes: negação, raiva, barganha, depressão e finalmente aceitação. Na fase de negação, nós negamos a perda do ente querido. É um mecanismo de defesa do nosso organismo para lidar com o impacto da morte de alguém. Nós negamos o resultado do exame, negamos que seja conosco. E eu vou pedir licença para vocês para contar essa fase de uma forma muito pessoal. A minha mãe desencarnou há pouco mais de 2 anos, em maio de 2022. Ela teve um infarto fulminante. E eu fui a primeira pessoa da família a saber, porque eu tinha ido visitá-la logo depois. Enquanto eles tentavam, ela tinha sofrido um infarto, tinham tentado reanimá-la, e eu cheguei para a visita enquanto eles tentavam entrar em contato com a família. E enquanto o médico me dava a notícia, eu pensava em 1000 coisas. Erraram de pessoa. Não sou eu a parente de quem desencarnou agora. Erraram de paciente. Meu pai viu minha mãe há um pouco mais de 1 hora e ela estava bem. Meu Deus, será que eu estou tendo um pesadelo? O que nós não queremos é crer no que realmente aconteceu. Em seguida, vem a fase da raiva. É a fase do protesto contra a perda. A pessoa ainda não está preparada para deixar a razão do afeto dela, aquele que ela ama, e então ela briga com os médicos, com Deus, com tudo e com todos à sua volta, na tentativa de cessar a dor. É mais um mecanismo de defesa que garante a presença do ser amado junto a nós, ou uma tentativa disso. A raiva nos faz lutar,
nos movimenta na tentativa de revertermos o ocorrido e não termos de lidar com essa perda. É a fase em que buscamos culpados para nos livrarmos da própria acusação. A fase seguinte, a terceira, no modelo Kubler-Ross, é a da barganha. E se aplica principalmente àqueles casos em que a morte ainda não chegou, mas é iminente. Quando o nosso amor está numa fase irreversível de uma doença, por exemplo. São acordos internos ou com Deus, com santos, com quem pensamos que poderá nos ajudar. Se ela melhorar, eu prometo fazer algo ou deixar de fazer algo que eu faço. Se a pessoa ficar bem, eu vou ser melhor. Chegamos então à penúltima fase, que talvez seja mais longa, dizem os estudiosos, que é a fase da depressão. Aquela que chega quando nós nos rendemos, quando a ficha cai. É quando reconhecemos que a vida não vai ser mais a mesma, que precisaremos nos acostumar como disse uma companheira do CEPAC, quando minha mãe desencarnou, com a ausência da presença ou a presença da ausência daquela pessoa em nossa vida. Muitas vezes é nesse momento que nós somos buscados, por exemplo, no atendimento fraterno, por pessoas que vêm ao centro. Porque é quando quem ficou quer falar, quer externar o que sente. É também nessa fase que é mais indicada a terapia. Terapia com um psicólogo, com um terapeuta especializado, a busca por ajuda profissional se o sentimento de tristeza se delonga ou parece insuportável. Por fim, vem a fase da aceitação, quando começamos a seguir com nossas vidas. Não significa nesse momento que nós estamos livres do sentimento de perda. Que não sentiremos mais saudade, que não sentiremos tristeza. Significa sim que nós decidimos viver de uma forma diferente de antes, convivendo com a falta do nosso amor, que já não está mais encarnado aqui conosco. Assim como a possibilidade de se passar por essas 5 fases, ou por alguma fase apenas do luto, além de nem sempre ser essa ordem apresentada, né, pela médica que a identificou, essas fases do luto têm duração individual para cada pessoa. Não há tempo certo de duração para cada um de nós. Tudo vai ser individual, tudo vai depender de cada um. Mas por que nós estamos falando disso? Porque há muitas vezes a ideia equivocada de que espírita não passa pelo luto e nem sofre quando o ente querido desencarna. Que como nós não acreditamos que a morte existe, nós não vamos passar por ela, pela partida de um ente querido, de uma forma dolorida. Ou pior, que sofrer, chorar por um ser amado que desencarna, vai ser demonstração de fraqueza e falta de fé nossa. Nada disso é verdade ou faz sentido. Nós vivemos em um mundo material. Nossos corpos são matérias. Nós lidamos com matéria ao nosso redor. Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nos aproximamos fisicamente uns dos outros. Do filho, da mãe, do pai, da esposa, do esposo, dos amigos. Nós conhecemos o cheiro, conhecemos o contato, gostamos do abraço, do beijo, do carinho. Dessa forma, é natural sentirmos falta do corpo que morre e enterramos, ou cremamos em alguns casos. Uma amiga católica, quando o esposo desencarnou, pouquinho antes da minha mãe, me contou numa visita que eu fiz a ela, logo depois, né, do enterro do seu esposo, que ela tinha vergonha de me falar, porque eu era espírita, mas ela tinha muita dó de pensar no marido sozinho enterrado no cemitério. Quem era eu naquela ocasião, ou quem sou eu hoje, para julgar ou sequer entender a dor que ela sentia por ter se despedido do companheiro de muitas décadas? Eu não tive dó da minha mãe quando eu a enterrei, ou de deixar seu corpo no cemitério. Mas definitivamente, assim como a minha amiga,
eu sinto falta da presença física da minha mãe. É natural sentirmos falta do corpo que enterramos, porque foi um corpo amado, acarinhado e que nos acarinhou. Sentimos falta do cheiro, do som da voz, da risada. Como dotados de um corpo material, também amamos aquele corpo material. No entanto, não é a esta separação que nós devemos nos apegar, porque ser matéria é passageiro. Se pensarmos como espíritos imortais, que sequer temos ideia de quantas vezes nós já reencarnamos só aqui na Terra, sem contar as outras moradas na casa do Pai Celestial, quantos corpos nós já não vestimos? E passou. Hoje nós nascemos no Brasil, vivemos no oeste do Paraná, a maioria de nós fala carne, fala leite, mas nós já tivemos outros sotaques, outras nacionalidades, outras etnias, outro gênero sexual. E passou. Passaram-se dias de finados em que nós éramos os de quem sentiam falta. Sentir saudade de quem partiu é natural, mas sabedores da vida eterna, como entendemos e como vivemos hoje, cada um de nós, o dia de finados? Vamos tocar em alguns pontos da data, a começar pela ida ao cemitério. É certo ou errado ir ao cemitério visitar os túmulos dos nossos entes amados? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Onde que nós cremos estarem os nossos entes amados? Hoje, pouco antes do almoço, meu pai e eu, nós conversávamos e aí, um momento eu falei assim, porque é dia de finados. Ele falou, nossa, é dia de finados, a gente tem que ir no cemitério, né? Brincando. Que aí eu perguntei, mas fazer o que no cemitério? Né? O que a gente vai buscar ali no cemitério? Se nós nos entendemos libertos do corpo, no mundo espiritual, libertos do corpo, se nós os entendemos, estes amados, libertos do corpo, já no mundo espiritual, ou quem sabe, se faz muito tempo, até já reencarnados, não há necessidade de nós irmos ao cemitério para homenageá-los. Muito menos a necessidade que seja nessa data. Nós devemos orar por nossos entes que já partiram, sempre. Pedir que estejam bem, se faz pouco tempo que desencarnaram, que estejam sendo amparados. E além de ir ao cemitério, há quem dedique valor considerável em flores, arranjos, velas, outros itens, para enfeitar o túmulo, para fazer essa homenagem aos entes que já partiram. Raul Teixeira, querido orador e médium espírita, num dos vídeos da série Vida e Valores, que a gente pode encontrar no canal da Federação Espírita do Paraná, no YouTube, o canal FEP, ao expor sobre o tema do Dia de Finados, que ele no vídeo é tratado como Dia dos Mortos, ele trata dessa questão de nós irmos ao cemitério, do que nós levamos, do que nós gastamos, né, nessa data. E ele nos sugere direcionarmos esse dinheiro para fazer o bem ao próximo. Oferecermos para alguém que sabemos passar por dificuldade essa quantia, doar a alguma instituição, comprar e doar uma cesta básica, comprar leite para crianças pequenas que sabemos necessitadas, transformar a quantia em material escolar, transformar essa quantia em remédio para um doente, converter velas e flores em itens úteis para quem precisa. Com certeza, formas mais agradáveis e felizes de homenagearmos os nossos amados. O Raul fala ainda de vivermos como nossos mortos gostariam que vivêssemos, sem tristeza, sem desespero, sem lágrimas de revolta. O querido médium destaca que, em especial, se nosso ente que partiu o fez de forma infeliz, tenha sido através do suicídio, através do abuso de drogas, mais motivos nós temos ainda para fazermos o bem em seu nome. Sem mágoas ou pensamentos que estão perdidos ou que estão sendo castigados por Deus.
porque Deus não julga, não condena, não castiga. Deus é puro amor, como Jesus, nosso mestre e amigo amado, nos mostrou. Raul, por fim, sugere que, ao doarmos em nome do nosso ente amado, seja algo material, ou nosso tempo, nosso voluntariado, nosso ombro amigo, que peçamos ao próximo que beneficiamos que faça uma prece pelo nosso ente. Meu amigo, eu te entrego essa cesta básica em nome da minha filha que já partiu. Ore, por favor, por ela. Minha irmã, lembre-se do meu esposo em suas preces. É em nome dele que te entrego estes medicamentos. Não como uma troca, mas porque quem é auxiliado costuma querer nos agradecer de todas as formas possíveis. E que forma mais valiosa pode haver do que uma prece cheia de sinceridade por quem amamos e que já não está aqui. Raul fala ainda que nós devemos homenagear nossos amados, que já estão do outro lado da vida, glorificando seus ensinamentos, suas lições deixadas. As lições que nossos pais desencarnados já ensinaram enquanto crescíamos, mas também aquelas lições inestimáveis que nós recebemos ao acompanhar a doença de quem já não está mais encarnado. Seguir vivendo, honrando-os e mostrando que tudo que nos deixaram não foi esquecido. O mais curto versículo evangélico diz apenas: Jesus chorou. Ele está no Evangelho de João, capítulo 11, ao versículo 35. E ele se refere quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu querido amigo, morrera. E normalmente esse trecho, Jesus chorou, é tido como exemplo da humanidade de Jesus e do amor que ele tinha por Lázaro. O que não deixa de ser verdade, o amor que ele tinha por Lázaro. No entanto, as lágrimas de Jesus naquele momento não eram pela partida do seu amigo, a quem muito amava, mas Jesus chorou por nós, pelo que nós ainda ignorávamos, e ignoramos 2000 anos depois, e ainda nos fazem sofrer tantas coisas e por todos os sofrimentos que ele sabia que nós ainda passaríamos. Assim é ainda o nosso sofrimento pela partida dos entes amados. Como as irmãs de Lázaro, Marta, Maria, choraram o seu irmão, nós ainda choramos pelos nossos entes que partem. No entanto, nós estamos aprendendo e ferramentas já nos foram dadas para passarmos pela separação sem desespero ou tristeza profunda. Se quisermos ir ao cemitério, tudo bem. Se existe essa necessidade, se ainda sentimos que precisamos ir, vamos. Mas não pensando que ali está quem amamos. Eu vi uma tirinha ontem do Espiritirinhas, né, umas chargezinhas espíritas, e numa delas tinha a esposa chorando no túmulo, né? E o espírito do lado assim falou assim: mas mulher, eu nem estou mais aí. É isso. As manifestações na data de hoje e nos dias que o precederam devem ser respeitadas. Se o nosso vizinho, se alguém dentro da nossa casa, se alguém na nossa família, se um amigo foi ao cemitério essa semana, foi ao cemitério hoje, respeitemos, é o que ele acredita, é o que faz bem para ele ainda. Mas não sejamos nós a dizer que não pode. O que nós podemos dizer é que não deve ser uma ida com tristeza, com angústia, com o pensamento de que ali está quem esteve ao nosso lado e que nós amamos. Estes sentimentos negativos só encherão os nossos queridos do outro lado da vida de sofrimento. Pensemos neles com saudade, mas com amor, com certeza do reencontro. Façamos o que sugere a mensagem de hoje, do Momento Espírita, que num trechinho diz assim: quando as dores da ausência se fizerem mais intensas,
ora e pede a Deus por ti e por teus amores que partiram. E Deus, que é o amor por excelência, te permitirá o reencontro pelos fios do pensamento, pelas filigranas da prece, na intimidade da tua mente e do teu coração. E eu completo, também através dos sonhos. Quantas vezes nós não sonhamos com os que partiram e dizemos: parecia tão real? Parecia porque era real. Quando dormimos, quando nos desligamos momentaneamente do nosso corpo, nós podemos nos encontrar com os nossos amados. Deus nunca nos abandona e sempre nos traz formas de estarmos próximos de quem amamos. Já nos encaminhando para o final, vou passar para vocês um vídeo que foi feito especialmente para essa palestra, e é sempre bom ter alguém que entende de informática, das mídias, né, para ajudar. Um sobrinho fez a meu pedido. E é um vídeo com uma música que é muito especial para mim. E eu vou compartilhar com vocês, porque se vocês estão sofrendo, quando vocês encontrarem alguém que sofra, ou que sejam vocês nesse sentimento de separação, é um bálsamo. Essa música se chama Desatar, e eu novamente vou pedir licença, já vou ligando a Ademir para adiantar. E eu novamente vou pedir licença para falar de algo pessoal, que foi quando minha mãe desencarnou, naquele turbilhão de pensamentos, né, das primeiras horas, uma ideia que me emocionou muito foi pensar que a minha mãe reencontraria os seus pais que já eram desencarnados, 2 irmãos muito amados, talvez os mais próximos dela, que também já tinham desencarnado, e de quem tinham os 2 desencarnados, e reencontraria outras pessoas, outros amores dela que tinham partido antes. E eu imaginei eles a recebendo, a amparando nesse despertar do outro lado da vida. Isso no meio da noite, minha mãe desencarnou à noite. Na manhã seguinte, no começo do velório, uma amiga muito querida, trabalhadora do movimento espírita do norte do estado, coordenadora de juventude como eu, me mandou um áudio cantando uma música inteirinha, que é essa música que eu vou compartilhar com vocês. Ela, que alguns meses antes passara pela desencarnação da companheira amada, de muitos anos, contou que essa música foi para ela de grande conforto e que ela queria que fizesse o mesmo por mim. E fez, porque essa música que eu não conhecia falava tudo o que eu tinha pensado um tempo antes sobre a minha mãe. Como eu falei, essa música se chama Desatar, e ela fala de como quem desencarna pode ser comparado a um navio no horizonte ou um balão subindo no céu, que em algum momento não vão ser mais visíveis para a gente, mas eles seguirão no mar, seguirão no céu. E que se é triste para nós vermos esse navio desaparecer, sumir no horizonte, ver esse balão não ser mais visto no céu, do outro lado, alguém vai ficar feliz quando esse navio chegar e vai ficar feliz quando esse balão descer. E vamos torcer para a tecnologia colaborar. Certo? Primeira parte deu certo. Pronto. Tá desligado o som? Aí. Mas não tá indo.
Meus amigos, espera aqui que eu vou repetir. Nós lembremos dos nossos amados vivos, porque eles assim estão. E um dia serão eles sorrindo ao ver-nos voltar. Pelo carinho, pelo acolhimento de vocês, do Seja, eu agradeço mais uma vez, desejando que a nossa próxima semana seja de paz e bom ânimo. Até a próxima!